gente vai seguir outra com perguntas. Diálogo. Se eu pudesse dar algum conselho, recentemente tive um acidente de bicicleta e tive um traumatismo craniano. E durante 2 dias eu fiquei sem saber se ia entrar em coma ou não, risco alto. De uma certa maneira, o primeiro dia que eu acordei, foi uma grande lucidez para mim, assim, porque acho que é a primeira vez que eu, apesar de praticar muito durante 3 anos, é a primeira vez que eu tive um pouco de lucidez da morte, muito assim, né? E eu teve muito forte assim na minha prática. E eu senti muita inclinação, eu já tinha lido algumas vezes a possibilidade de contemplar a morte. E eu gostaria de ter algumas instruções, se fosse possível, alguma observação sobre isso. Eu vou te fazer umas perguntas que não tem muito a ver por enquanto, porque eu fiquei curioso. Você estava de capacete ou sem capacete? Não, sem capacete. Sem capacete. Não, porque nem sempre adianta também, né? O capacete é muito leve, né? Dependendo da batida, é muito... Eu comprei uma escolha deliberada, assim, que tem muita discussão do capacete, se bate do lado é pior que o capacete do centro. Eu estava na ciclovia bem devagar, foi realmente um infortúnio, porque era um ponto cego, a motorista não me viu, e ela foi muito cuidadosa e eu também não a vi. Então ela foi muito generosa depois, cuidou muito de mim e tal, foi bem devagarzinho, mas bateu muito forte na cabeça atrás, assim. Então não foi traumático, a reação dela foi muito bonita, assim, mas assim... Certo. E tu ficaste 2 dias inconsciente? Não, eu fiquei consciente e... Mas podendo entrar em coma? Foi um choque muito forte, a única parte que valeu foi minha cabeça. Deu derrame ou foi só uma contusão? Foi uma contusão e aí tinha uma suspeita de hemorragia pontuada, mas não era verificada. E aí durante a noite eu tinha que ficar sendo acordada para saber se eu estava consciente ou não, de uma hora. E aí, mas para mim, mais que a gravidade, foi essa coisa de, no dia seguinte, quando eu acordei de manhã, será que eu estou aqui? Ou será que eu... Estou sonhando que estou aqui. Estou sonhando que estou aqui e estou em coma, na verdade. Mas assim, a proximidade possível de não estar desperta, estar em coma, eu acho, mais que a morte. Ela me deixou muito lúcida, como se eu estivesse vivendo num bônus, assim, ó. Eu agora estou vivendo num bônus, agora eu preciso aproveitar o resto da minha vida. Assim. E foi em pouco tempo, faz 3 semanas. Essa questão da morte, como todos os ensinamentos, ela depende do grau onde que a pessoa está, né? É sempre assim, né? Então as instruções sobre a morte, elas são sempre desse tipo. Mas a gente poderia... Não sei se vocês ouvem quando eu estou falando. Ouvem, né? Sim. Então, a primeira abordagem, a abordagem mais simples sobre a morte, é uma abordagem que pode nos encaminhar para um renascimento melhor. Por exemplo, se a pessoa está morrendo muito rápido, aí já não dá, né? Mas se a pessoa tem algum tempo, ela deveria pacificar mentalmente as relações com os outros. Ela não deveria guardar nenhum tipo de pendência. Então, quando eu digo isso é um pouco vago. Justamente porque, de acordo com as pessoas, essa noção de pendência ela é mais profunda ou mais superficial. O aspecto mais superficial de pendência é alguma sensação de desgosto em relação ao outro, sentimento negativo em relação ao outro. Por quê? Porque, por exemplo, se nós temos sentimento negativo e nós morremos com sentimentos negativos, a nossa tendência é reencaminhar a originação dependente, ou seja, no momento que a gente ressurgir, a gente começa a operar com a originação dependente. Nós começamos a operar a partir dos infernos, que é onde nós estamos nos sentindo. Então é super importante purificar tudo que possa nos conduzir a uma experiência aflitiva. Então as relações, elas são a base dessas experiências aflitivas, assim. Enquanto eu falo isso, o efeito colateral, o efeito negativo disso que eu estou dizendo,
é como se a gente estivesse reificando a experiência comum, como se a experiência comum fosse tudo. Mas se a pessoa está dentro do âmbito que a experiência comum é tudo, então o ensinamento, especialmente nessa hora, tem que ser nessa base, assim. Então, por exemplo, quando os mestres vão dar uma instrução, pacifique a relação com as outras pessoas. Como que essa instrução ela é verdadeira se não existe a separatividade? Né? Mas naquele âmbito a pessoa está operando dentro da separatividade, então o ensinamento é um ensinamento dentro da separatividade. Mas, por exemplo, ainda assim a gente diz, pacifique a relação com os outros. O objetivo não é os outros, o objetivo é limpar essas regiões da mente. Então, quando a gente diz os outros, na verdade a gente não está olhando os outros, nós estamos limpando a nossa forma de olhar o mundo. É assim. Então é super importante fazer isso. Naturalmente, isso é importante também fazer durante a vida, né? Porque a cada momento nós renascemos, nós estamos renascendo o tempo todo. Nós estamos nos reconstruindo e construindo a nossa visão sobre o ambiente. Então é bem parecido com a instrução de prática, né? Aqui seria metabhavana, olhar para todo mundo com o olhar de metabhavana. Nessa hora, isso é super importante, é mais importante ainda. E o que vai acontecer após a morte é que a gente não tem certeza se vai chegar num ambiente onde existe o Dharma. Por exemplo, quando a gente dorme à noite, algumas pessoas sonham com os mestres, mas não são muitas pessoas. Então pode ocorrer de nós perdermos o contato totalmente depois da morte, né? A gente não encontrar mais o Dharma. Então esse é o maior problema. Por isso que é importante a nossa vida hoje, porque hoje a gente encontrou o Dharma, a gente deveria aproveitar isso, né? E fazer as transformações de consciência necessárias, assim, possíveis. Se a pessoa, por exemplo, ela tem uma conexão com a prática, então ela pode fazer coisas adicionais. Não só purificar a relação com os outros, mas ela poderia, por exemplo, buscar estabilizar a mente dela a partir de alguma mandala, como, por exemplo, sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa. Então ela poderia tentar isso. A pessoa também poderia recitar o mantra de Cherezig em todas as direções, aspirando que os seres se liberem, que os seres encontrem uma direção segura, né? Então, nesse momento, quando a gente olha com esse olhar e vê o mundo surgindo sob os olhos da compaixão de Cherezig, a gente transfere a consciência para o ambiente de Cherezig. Entende? Isso equivale à transferência de consciência. Se a pessoa entende isso, ótimo. Se não entende, é a mesma coisa quase, porque ela faz a transferência de consciência. Uma vez que ela começa a olhar de outro modo, mesmo sem a explicação teórica, a pessoa faz isso, entende? Então é importante que ela reze desse modo. Se a pessoa tiver uma conexão cristã, por exemplo, não tem problema nenhum. A pessoa reza a Ave Maria, reza o Pai Nosso, olha com compaixão aos seres, lembra dos santos mais próximos, porque aquilo não se refere nem às palavras que a pessoa está pronunciando e nem à deidade. O que importa é o estado mental que ela pratica enquanto ela faz isso, né? Então, naquele estado mental, ela vai ter a tendência a renascer. Esse é o ponto, né? Se a pessoa tiver mais habilidade, mais treinamento, a pessoa pode perceber que o fato dela posicionar a mente já exerce a liberdade natural de Dharmata, que é a condição natural dela. Então, só o posicionar a mente, ela já tem a clareza de Dharmata, né? Agora, por exemplo, no momento da morte, como também durante a vida, a fixação da mente em alguma coisa não vai adiantar muito, porque a nossa mente flutua. O ponto mais importante é nós estarmos em ambientes elevados, ou seja, em mandalas elevadas. Mesmo que a nossa mente ela saltite, ela salta por dentro. Por exemplo, nós estamos aqui no templo, eu posso olhar diferentes coisas, mas ainda assim eu estou dentro do templo. Se eu tentar ficar fixado numa imagem, eu não consigo propriamente. É mais difícil que a mente se fixe numa imagem. E pode não ser uma boa coisa. Então, o ponto principal é que a gente tenha uma mobilidade com a mente, mas dentro de um ambiente elevado, que é uma mandala. Então, esse é
É o ponto, assim. As instruções todas, no que diz respeito à morte, quando elas são instruções para nós nos aproximarmos da morte desde um ponto grosseiro, um ponto inicial, elas são sempre transferência de consciência. Ou seja, uma tentativa de posicionar os nossos sentimentos, a nossa bolha, não como uma bolha, mas como uma mandala. É sempre assim. Né? Se a gente também nem entende isso, a gente busca, no mínimo, olhar todas as pessoas perdoando e imaginando que agora terminou o jogo, portanto, se terminou, as raivas terminaram e está tudo perdoado e encerrou tudo. Né? Que a gente consiga olhar desse modo. Assim. Se a gente tem mais treinamento, então a gente pode olhar a natureza que não nasce e não morre. A gente vê, eu já passei por muitas bolhas, agora essa mente que opera dentro desse corpo, ela cessa, mas a mente de sonho não cessa. Então a gente tem a clareza de Dharmata. Então existem ensinamentos de Guru Rinpoche nesse nível, de localizar Dharmata a partir de vários tipos de situação, né? Tanto na vida quanto na morte. Que é um ensinamento sobre os 5 bardos. Né? Acho que foi o ensinamento que eu dei aqui a última vez. Né? 5 bardos. E quanto ao Poa? O Poa é transferência de consciência. É um meio hábil de posicionar a consciência por um tempo em alguma posição mais elevada. Mas mais ou menos isso que o senhor falou do Cherezi? É com Cherenzig também. Então, a gente imagina que nós somos Cherenzig, olhando os seres todos. A gente imagina que acima da nossa cabeça tem o Buda Amitabha, que foi quem gera Cherenzig. E nós usamos um meio hábil também. Quer dizer, isso é um conjunto de meios hábeis. Né? Então, o Buda Amitabha, ele é o Buda da equanimidade. Né? Então, nós sentamos na posição da equanimidade, praticamos a sabedoria discriminativa. Agora, quando a gente está se aproximando da morte, então a prática é assim, eu me visualizo como Cherenzig e eu vou transferir a minha consciência em direção a Amitabha e vou habitar o coração de Amitabha. Então, nós nos imaginamos brancos, como Cherenzig. Todas as dores do corpo, todas as sensações do corpo, nós fazemos convergir para a altura do coração. A gente imagina dentro da nossa coluna um tubo que sai pelo topo da cabeça. E aí nós pedimos que Amitabha, por favor, protetor Amitabha, me acolha na terra pura de Amitabha, Dewachen. Então a gente pode recitar isso em tibetano. Protetor Amitabha, me conceda a bênção do renascimento na terra pura de Dewachen. É o que nós vamos pedindo. Nós estamos morrendo. Aí a gente inspira. Quando a gente inspira, a gente faz todas as sensações do corpo convergirem para a altura do coração. A gente visualiza um tigre, visualiza um pequeno ponto esverdeado na altura do coração, né? Brilhante. E todo esse canal, ele é um canal luminoso. Então a gente visualiza isso. Quando a gente visualiza isso, na verdade nós estamos focando, é como se a gente estivesse fazendo shamatha impura. Eu me abstenho das dores, eu vou me abstrair das dores e centrar nesse ponto. Porque eu centro poderosamente num ponto, eu deixo de focar as dores. Mas por centrar num ponto, o foco da minha mente está ali. Agora eu vou deslocar esse foco da mente para o coração de Amitabha e vou abrir os olhos já meditando dentro dessa condição de Amitabha. Então eu tento morrer desse modo. A gente reza. Então eu suplico isso, né, para Amitabha. A gente respira.
E a gente diz a sílaba P, bem alto. P! Porque a sílaba P, ela corta o fluxo mental. P! Quando ele diz P, a gente visualiza aquele ponto em direção a Amitabha. E a gente para de respirar, vê se dá certo. Não morreu? Faz de novo. Eu não vou fazer porque eu estou meio fraco, posso. Aí não morreu, a gente tenta de novo. Mas na terceira vez sempre dá certo. A gente vai indo assim. Mas a pessoa está fraca. Ela pega a energia vital, coloca toda aqui. Então, a pessoa pode ir fazendo isso, né? Tem pessoas que fazem essa prática regularmente. Tem pessoas que fazem para outras. Elas fazem para outras também. E é válido assim? Isso é válido também. Te visualiza o outro nessa condição e isso ajuda. Porque existe uma inseparatividade da mente. Quando a gente opera dentro do nível de separatividade, todos nós estamos separados. Mas na verdade isso não é assim. Então alguém que tem o coração amoroso, o outro sente aquilo e ele copia aquilo, mesmo sem perceber. Então é super importante que a gente possa exercer esse tipo de coisa. Uma vez que a gente tem conexão uns com os outros, a gente pode praticar mesmo à distância. Essa prática é considerada uma prática para quem não tem habilidade. Naturalmente, se a pessoa tem habilidade, ela também pode fazer essa prática, mas ela entende a prática de um outro jeito. Sim. Eu queria entender um pouco a relação, a proximidade, enfim, a conexão entre a física e o budismo. Entender um pouco, porque eu estava pensando que, assim, ser budista, de alguma forma, é você ser um pouco um cientista da mente, né? Porque essa questão da ciência, para você praticar a ciência, você tem que ter essa separação entre objeto e observador, né? De pesquisador e pesquisado. E é um pouco o exercício que você tem que fazer quando você externaliza, quando você sai das bolhas e você atua como observador, né? Eu acho que é um pouco o movimento dos cientistas fazem quando estão sob objeto de pesquisa, né? Então eu queria entender melhor essa relação com a conexão com a física. Eu diria que tem uma conexão com toda a ciência, sabe? Tá certo que Niels Bohr, ele trouxe essa interpretação da física quântica que é muito interessante, ela dialoga bem assim com essa noção de construção das realidades, né? Então ele trouxe isso, e aí tem esse paralelo. Mas eu acho que a biologia também está muito próxima, as ciências todas estão muito próximas, eu vejo assim, sabe? A biologia, ela trata da vida, né? Então isso é super importante. Como que a matéria se torna viva, como que uma vida é capaz de imantar uma matéria, né, imantar os átomos e transformar aquilo em componentes da vida também. Então esse é um processo super interessante assim. Mas hoje há uma ênfase maior, especialmente na física quântica, por isso. Mas eu acredito que, na medida em que nós vamos avançando, a ciência como um todo ela vai dialogar com o budismo. Todas as áreas do conhecimento elas terminam abordando. Porque o budismo é como se fosse uma teoria do conhecimento muito profunda, né? Que inclui
a forma pela qual a mente opera. De modo geral, quando nós trabalhamos a ciência, a gente não descreve o cientista, nem o método pelo qual ele entende a realidade. Isso vai ocorrer mais na filosofia, né? A gente começa a trabalhar na filosofia. Mas o budismo, ele observa a si mesmo, enquanto nós pensamos, enquanto nós fazemos as coisas. Então é super profundo isso, ele potencializa qualquer área do conhecimento. A física também, né? Mas qualquer área do conhecimento. Sim. No último retiro, estava falando sobre da morte, né? Falando sobre a morte, que a gente tem algumas fases que as energias eles entram, cada um vai, os mundos, né? Eles vão entrando paulatinamente tudo e tal. Só que com o chakra do Rinpoche, como é que foi dele ficar 6 dias sentado, assim, antes dele realmente falecer? É que a vida, ela se manteve através da meditação. Ele, vamos dizer, é um estado no qual a energia está presente, mas a função usual do corpo não está presente. E aquela energia, ela imanta, as células continuam vivas, num certo sentido. O organismo dele está parado, mas o corpo dele não decai, ele não morre. É como se tivesse uma imantação da vida ainda. E ele, num certo momento, então, a consciência dele abandona a posição de meditação. Aí, nesse momento, ele morre. É como se ele se mantivesse meditando sem o batimento cardíaco. E sem, portanto, circulação sanguínea, né? Ele não tinha circulação sanguínea? Não tinha circulação sanguínea, ele estava morto. Não tinha pulso. O que a gente pode fazer assim, no caso, se a gente não conseguir mais meditar, assim, perder a prática da meditação? Se estiver morrendo, não tiver mais... A gente não precisa meditar, a gente precisa lucidez. Então esses aspectos aqui são aspectos de descrição da lucidez. A gente não precisa nada formal, nem deitado, nem sentado, nada formal. A gente precisa é a lucidez, a clareza diante das coisas. E essa clareza, ela também não é discursiva. Ela não precisa ser discursiva. Se a gente tiver, por exemplo, uma mente compassiva, a transferência de consciência, ela já vai andar super bem. Se a gente tiver, por exemplo, a capacidade de, durante a vida, ter praticado Prajnaparamita, e no momento da aproximação da morte, a gente consegue olhar as coisas, perceber a vacuidade, perceber a inseparatividade de tudo, isso é a prática já. Aí a gente vai renascer num âmbito elevado, com certeza. Sim. Nesse sentido, assim, do jeito com que a nossa sociedade está, assim, no termo de atenção, né? O senhor não se fixa, mas o senhor não dá uns ensinamentos voltados para a prática de shamatha em si, da mente atenta, assim, não foca tanto na mente atenta, né? E qual é a relação disso, assim, com a nossa lucidez nessa sociedade ocidental, assim? Tem bastante desatenta, né? Porque às vezes a gente tem uma compreensão mais rápida de Prajna, mas a gente não consegue ter a mente atenta o suficiente para não sustentar, assim, mas para não manter a presença viva, assim. Eu sempre acho importante a prática da meditação, né? Então, por exemplo, todos os centros têm as práticas regulares de meditação e sempre tem muitos praticantes em retiro, né? Então eu incentivo que eles façam retiro. Eu acho importante isso, assim. Agora, como a gente estava olhando hoje, as práticas elas são variadas. Se a gente se fixar em alguma coisa, nós vamos ter problemas.
Shamatha potencializa a visão de Prajnaparamita. Então a visão de Prajnaparamita é super importante, né? Eu olho hoje os meninos e meninas, eles são convidados constantemente a manter a atenção, né? E eu até tenho tentado observar assim, os jovens, porque hoje muitos deles estão fixados nos dispositivos eletrônicos variados. Assim. Aí eu vou olhando para eles, eu vejo que eles desenvolvem atenção, eles são capazes de ficar longo tempo numa coisa que aparentemente não tem muito sentido, assim, né? Mas eles são capazes de manter. Aí eu estive olhando também o que acontece com eles, se eles saem dali, se eles são capazes de fazer outras coisas. Eles são capazes. Eles também não estão mergulhando naquilo e ficando presos, de fato. Eles desenvolvem uma capacidade, eles olham em volta, assim, né? Também esse ambiente, que é um ambiente aparentemente disperso, ele é um ambiente coletivo, né? Onde o conhecimento vai passando de um para o outro, assim, que é uma vantagem também. Eu acho que essa é a estética das gerações que vêm agora, que é o aspecto onde o conhecimento ele vai sendo aprendido horizontalmente de um para o outro, assim. Eu acho isso interessante. Então eu vejo no tempo de agora uma série de aspectos positivos em relação aos tempos anteriores, assim. Eles também têm muito acesso ao conhecimento. O conhecimento é todo disponível, né? A gente está num tempo muito interessante, assim, que horizontalmente a gente avança e cresce. O tempo no qual o ensinamento ele dependia de alguém que se submetia, de alguém que falava, e a pessoa tinha que beber aquilo mesmo sem entender muito bem, guardar, focar e andar, esse tempo está passando um pouco. Agora as pessoas estão aprendendo por si, elas estão desenvolvendo meios de aprender por si, o que eu acho muito favorável, né? Sim. Tem uma pergunta assim. Existe uma pessoa que eu gosto muito, que é muito importante para mim, que ela está sempre no ciclo de carência, assim, né? Sempre pedindo coisas e assim, por um tempo eu sempre tentava atendê-la com as demandas dela. E depois eu comecei a não atendê-la para ver se isso mudava alguma coisa. E agora eu não sei muito como lidar com isso, assim, como... Os seres do âmbito dos famintos, né, eles estão sempre num bordo um pouco dos infernos. Então, se eles não ganham o que eles precisam ganhar, eles começam a se sentir mal. E, às vezes eles se tornam agressivos também. Mas, por exemplo, as pessoas que têm esse nível de carência, assim, elas começam a ficar muito sozinhas, porque elas vão estragando as relações, né? Então as pessoas tendem a se afastar um pouco. Então minha sugestão é que tu não te afaste, mas tu regula um pouco isso. Não oferece tudo que o outro pede, né? Mas oferece um pouco. E se tu puder, ajuda essa pessoa a ser generosa com alguém. Quando a pessoa desenvolver esse gosto, às vezes a pessoa não vai responder o que tu está falando. Mas há momentos especiais da vida. Então eu lembro de uma pessoa, um praticante, que ele era muito carente. E ele tinha uma série de dificuldades também. Então o pai dele tinha dado um carro para ele num outro tempo. E ele tinha apego a esse carro. Aí veio uma época em que o pai teve muitas dificuldades financeiras. Aí eu disse para ele, agora vende o carro e dá o dinheiro para o teu pai. Aquilo era uma grande aventura para ele, né? Porque ele tinha a sensação de que ele devia se fechar, guardar o que ele tinha e não compartilhar nada, né? Mas aquilo foi transformador na vida dele. Porque ele teve essa confiança, ele vendeu, deu o dinheiro para o pai. O pai ficou tão feliz, né? E aí depois o pai melhorou de vida de novo. E o pai, de novo, seguiu ajudando ele, né? Então a relação dele
melhorou muito, o estado mental dele melhorou muito, porque ele conseguiu fazer uma ação generosa. Então isso é super importante. Mas durante um longo tempo as pessoas têm dificuldades disso. Os reinos inferiores são difíceis de serem superados. Assim. Quando eu digo longo tempo, pode ser 10 anos, 15 anos. Que de modo geral para nós está além do tempo da nossa capacidade de paciência. Entende? A gente não tem essa paciência. Aquilo, se for um mês e meio, tudo bem. Assim. Mas 15 anos, isso só a mãe, assim, só a avó, né, para ter essa paciência. Né? Mas é assim. Então, os seres dos infernos, os seres dos âmbitos inferiores, eles têm uma grande dificuldade de transformação. Mas eles se transformam, eles mudam. Eu já vi vários casos assim, que eu fui acompanhando, eu vi pessoas assim, mudarem verdadeiramente, elas se tornarem pessoas lúcidas. Então é uma coisa possível. Mas se a gente julgar eles, se a gente olhar para eles, não ver a natureza livre que eles têm, ninguém vê. Nem ele mesmo vê isso. Aí as pessoas se perpetuam dentro de âmbitos de sofrimento. O fato de que é possível ajudar as pessoas, às vezes nos alegra, né? A mim me alegra. Mas quando a gente olha a quantidade de pessoas que estão em âmbitos de sofrimento, com posições mentais equivocadas, né? E precisando de uma ajuda por um longo tempo para sair, a gente acha muito difícil, assim. Eu sempre aspiro que a gente encontre meios rápidos de ajudar essas pessoas. As pessoas que estão no âmbito de carência, ainda é uma perturbação leve, né? Existem as pessoas que estão nos infernos com a mente incapaz de reconhecer o que está acontecendo na sua volta, assim, com grande confusão. Então isso é muito difícil de ajudar também. Isso é coisa de 10 anos, 15 anos ou mais. Eu tenho uma pessoa que me chama de outra cidade, assim, ele telefona para mim a cobrar. Me dá um dó no coração, né? Eu atendo ele e cada 30 chamadas eu atendo uma. Assim. E ele sempre diz a mesma coisa. Primeiro ele ri muito. Fica muito feliz que eu atendi. Fica muito feliz. Aí ele fala arrastado, porque ele está drogado. Né? Está drogado por drogas legais, né? Por prescrição médica. Assim. Ele diz, o Lama sabe que um mago negro tocou no meu ombro e eu fiquei assim. Aí ele começa a falar uma ou outra prática que ele ainda faz, né? Um ou outro mestre que ele ouviu, um ou outro centro de prática de alguma tradição que ele viu ou que ele eventualmente alguém levou ele. Né? Ele fala isso. Aí ele se despede. Assim, é curto, né? Menos de 1 minuto. Então, mas nos últimos, eu acho que eu conheço ele perto de 20 anos. Ele só piorou. É muito triste isso. Não, na cidade grande, você passa o tempo todo, tem planos do Rio de Janeiro. Alguém te pedindo alguma coisa, morando na rua. E isso é o tempo todo, assim. Eu sempre dou. Sempre. Eu fico bem feliz, abro a janela e dou para eles. Como? Tem umas pessoas que são profissionais. Mas não importa. Eles são bons profissionais. Eles são aproveitadores profissionais, assim. Mas está bem, entende? Eles precisam, eu acho que receber um pouco de calor. Assim. Eu olho no olho deles e dou para eles, feliz. Assim. Eu cada vez mais sofro, cada vez mais. Né? Eu acho que as pessoas têm... De repente ele acorda e anda em outra direção. Ele acorda aqui. E anda em outra direção.
Eu sempre acredito no fluxo das coisas, sabe? As coisas não são fixas. Não, só podia fazer uma observação. Sim? O nosso problema é em doar. A gente acha que a gente tem responsabilidade quando o dinheiro chega na mão do outro. Eu acho que cessa a responsabilidade quando você doa para o outro. O que ele vai fazer com o dinheiro, a responsabilidade é dele. Faz a sua parte, não é isso? Muitos deles vão comprar droga, quase certo. Assim. E a gente fica questionando, vai dar o seu dinheiro para ele fazer isso. Mas isso é um problema dele. Mas é que a gente não está dando dinheiro, a gente está dando uma simpatia para o coração de Buda que ele tem, que ele não sabe que tem. Né? Mas uma bênção é o que pode transformar alguém. As pessoas não são transformadas senão por milagres. Né? O processo causal é muito difícil, muito, muito difícil. Lana, aqui. Com relação a uma pessoa que está no reino dos infernos, e eu fico pensando assim, se tem um limite que a gente poderia estar junto da pessoa. Por exemplo, tem uma pessoa próxima a mim que eu consegui uma abertura com ela, mas eu sei que eu vou ter que ficar continuamente indo atrás dela para poder quebrar alguma coisa. E aí eu fico pensando se eu fico forçando demais ou se eu tenho que esperar um pouco um retorno. O que acontece é assim, se a pessoa está realmente nos infernos, a pessoa está muito só. Então tu abre um canal com ela que não seja um canal muito intenso. O quê? Que não seja muito intenso. Aí de tanto em tanto tu ajuda ela. Porque a experiência dos infernos tu não consegue tirar ela dele de dentro. Mas é importante que ela veja que tem uma direção luminosa, tem uma direção de uma possibilidade. Então tu deveria ter uma regularidade nisso. Manter essa conexão. Nem que seja mandar uma mensagem de bênção para a pessoa, de tanto em tanto. Alguma coisa assim, e só isso. Não demandar nada da pessoa, não sugerir nada para ela. Porque dentro, a própria pessoa, ela ouve. Ela só tem dificuldade de andar. Então tu abre um canal positivo. Tantas vezes as bênçãos jorram daquela direção, a pessoa vai terminar olhando para ti de fato e vendo qual é o teu segredo, como que aquilo é possível. Dependendo da pessoa, se ela está realmente nos infernos, então é necessário que tu cuides para ela não te arrastar para os infernos. Para que ela não use a tua energia para ampliar os infernos. Então tu vai regular a distância nisso. Aí invariavelmente dá certo, só que é lento. Seria mais ou menos a prática da compaixão? É o envolvimento, isso, sem envolvimento. Isso é compaixão. Sem o envolvimento. Nós acreditamos muito na ação causal. Isso nos prejudica um pouco. É necessário ver isso, né? Então, a gente mantém uma conexão e espera que as transformações ocorram. Parece que a gente tem uma obrigação, né, de ter um feedback dessa coisa. Né? Isso faz bem pra gente isso. A gente espera encontrar um método que a gente gira uma manivela e produz um efeito. A gente tem que transferir, acho que um pouco a responsabilidade para a pessoa. A gente faz a nossa parte. Mas deixa uma luz que a pessoa sabe a direção que deveria andar. Então a gente mantém uma conexão. Eu vejo mais ou menos como uma visão do salva-vidas. Né? Ele se envolve com o acidentado, mas ele não morre junto. Né? Ele tenta não morrer junto, pelo menos. É isso. É mais ou menos um paralelo que eu faço com a compaixão. Né? Você sabe que a pessoa invariavelmente pode ter uma situação difícil, mas você não se envolve com essa situação. Você, quer dizer, não abraça muito, acho que, não sei se poderia dizer isso, o karma da pessoa. Né? A gente se envolve com o karma da pessoa, né? Fazendo esse tipo de atitude. Né? Quando você tem essa visão e essa prática da compaixão. Né? Não sei se é isso, mais ou menos. Por exemplo, se a pessoa está nos infernos,
a gente ajuda potencializando, a pessoa vai fazer ações negativas. Então a gente não deveria permitir isso. Que a nosso potencial se transforme em ação negativa. Né? E como saber usar esse tipo de atitude? A gente pode tentar, de longe, a gente manda bênçãos. E a gente fica aguardando um movimento positivo que o outro dê. Quando o outro dá um movimento positivo, a gente aumenta as bênçãos. Talvez de um modo prático. A gente vai ver. E daí não existe uma interferência de ordem direta na atitude, vamos dizer assim. Mas isso é uma coisa útil. Uma coisa útil. Eventualmente, pode-se usar uma ação irada também, que é uma interferência direta. Né? Se alguém está fazendo uma coisa negativa, a gente interrompe aquilo, a gente não permite que aquilo funcione. A gente não vai contra o outro, mas a gente protege o outro dele mesmo. Protege o outro do impulso que ele tem, né? Que é um impulso negativo. Então isso vale também. Aliás, isso é super importante. Seria um puxão de orelha. E depende como for, né? E as pessoas se empoderam. Às vezes são pessoas pequenas que desafiam alguém grande, assim. Às vezes, pode passar por cima de mim, mas eu não concordo. E eu vou continuar lutando contra isso. Isso não é certo. A pessoa bloqueia o outro. Ainda nessa questão que você está falando dos infernos, das pessoas, Uhum. queria que você explicasse um pouquinho do karma nesse sentido, porque quando trata de uma pessoa que está no reino dos infernos e é um familiar, faz confundir aquilo com um karma que a gente tem que carregar, que a gente é responsável e etc. Eventualmente nós somos um pouco responsáveis mesmo. Os grupos familiares, eles compartilham boa parte das bolhas. Eles têm um compartilhamento de bolhas, assim, entendeu? Então é uma coisa importante, assim, né? Se alguém comete alguma coisa translocada dos infernos, assim, sempre há uma bolha operando que, de algum modo, aquela pessoa ela correu para aquele lugar dentro daquela bolha, né? Então tem um conjunto de pessoas produzindo aquilo de um certo modo, assim. Então a gente tem que olhar com muito cuidado isso. O que isso quer dizer quando fala clara luz filha, clara luz mãe? Esses são aspectos mais, assim, por exemplo, quando a gente vê aqui que nós estamos construindo esse templo com a mente, né? Então, a gente sente, bom, eu sinto que eu estou construindo com a mente. Então, essa construção, o templo não é encontrado nos tijolos, na madeira, etc. O templo é alguma coisa que eu construo com a minha mente e vejo como templo. E eu posso transferir isso para uma outra coisa, isso é um nível sutil. Então, eu vou dizer, a substância do templo não é o material. A substância do templo é a luminosidade da mente. Então, essa é a clara luz, filho. A clara luz mãe é um âmbito não separativo. Então, por exemplo, a clara luz filho brota da clara luz mãe. Então, mesmo que eu não esteja construindo o templo, não esteja construindo coisa alguma, tem uma dimensão luminosa incessantemente presente, que pode vir a se manifestar como a clara luz filho, ou seja, derivado dessa clara luz mãe, surge uma clara luz pontual. Então é necessário que essa clara luz filho, ela se reconheça como manifestação da clara luz mãe.
estudando. Sim. O senhor poderia falar, por gentileza, um pouquinho sobre a visão da reencarnação no budismo? Porque a gente tem no Brasil muitas tradições que falam sobre isso, e eu gostaria muito de saber um pouco mais sobre a visão budista em relação a isso. A gente vê. O Buda diz, para proveito dos ignorantes eu falo em morte e renascimento. Para proveito das pessoas de uma capacidade maior de compreensão, eu falo de não morte e não renascimento. Não nascimento, não morte. Então, os ensinamentos eles estão sempre setorizados de acordo com a capacidade de compreensão. Então, quando nós acreditamos que a nossa vida é isso, mas a gente não tem muita capacidade de compreensão, ele diz, depois disso você renasce. E depois renasce, e depois renasce. É o ciclo de morte e renascimento. Mas, na verdade, se a gente consegue compreender, a nossa natureza é dharmata. Ela não nasce e não morre. O renascimento, ele é os ciclos de mortes e renascimentos. Por exemplo, nós fomos bebês, fomos crianças pequenas, fomos crianças maiores, pré-adolescentes, adolescentes, adultos. Né? É assim. A gente passou por várias circunstâncias. Mas a gente não se sente o bebê que um dia a gente foi. Né? E aí, eu sou o quê? Eu sou a continuidade dele? Eu sou o renascimento dele? O que eu sou? Então, o renascimento é assim, é uma continuidade, que não é uma continuidade nesse sentido comum. Né? Não é que a gente continua um bebê. Tem um aspecto luminoso da mente que vai construindo realidades. As realidades, quando elas são construídas, tem um agente que observa essa realidade. Esse agente somos nós. E nós vamos transitando, nós vamos mudando. Uma coisa que o senhor falou que me tocou muito, que foi em relação a essa questão do dar nascimento. Isso é muito tocante, porque eu tenho filhos também, eu olho para eles e eles me chamam de pai. Eles me dão nascimento de pai. Eu acho isso super emocionante. Assim. E em relação a isso, fazendo uma ligação com o que o senhor tem comentado sobre os reinos, a gente também dá nascimento. Porque a minha pergunta sobre reencarnação e tudo mais, muitas vezes está misturada com aquela crença de que a gente morre e aí a gente nasce num reino qualquer. E aí, quando o senhor fala de dar nascimento, é possível que a gente dê nascimento para as pessoas em vida, na vida como a gente entende, nesses reinos, inclusive? Com certeza. Eu dou nascimento para o meu filho no reino dos infernos. Pode ser. É super doloroso isso. Isso é. Os educadores muitas vezes fazem isso. Olha, esse menino aqui é dos infernos. E, eventualmente, o menino também acha. Agora, a questão de dar um nascimento elevado é uma coisa especial, né? É descobrir dentro dele aquilo que existe ali, que ele mesmo não viu, ninguém viu, né? Isso é parecido com a questão do médico. Ele olha para a pessoa e ele pode decretar a vida e a morte, mais ou menos assim, né? Se ele consegue ver a vida no outro, ótimo. Se ele não consegue ver, ele está decretando a morte. Isso é muito interessante. Lama, na recitação da prece das 7 linhas, às vezes a gente fica um pouco repetitivo, assim, de decora e tal. Eu não consegui entender bem, assim, mesmo lendo um pouco do livro que fala sobre ela. Sim. Mas que instrução curta que a gente poderia usar a intenção, assim, na hora de recitar, para não ficar apenas uma coisa automática, assim. Uma forma de recitar. A gente podia aspirar que surjam em nós as 5 sabedorias.
Om Ra-Hum, Benza, Guru, Pema, Siddhi, Hum. São as 5 sílabas, as 5 sabedorias. Então, a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche. Né? Então, esse pedido é nós diante de alguém, mas a gente não precisa fazer assim. Pode ser nós diante da natureza primordial que nós temos. Então, nós temos a liberdade. Então, eu quero agora manifestar. Om Ra-Hum, Benza, Guru, Pema, Siddhi, Hum. Eu vejo com o olho, começo a olhar tudo com a sabedoria do espelho, depois tudo com a sabedoria da igualdade, e assim por diante. Isso é a prática da prece das 7 linhas. A gente pede essa benção. Depois a gente acumula o mantra. Pode recitar 108 vezes o mantra. Ra-Hum, Benza, Guru, Pema, Siddhi, Hum. Eu olhando assim, primeiro, tem essas formas assim, gente, ainda que diga Om Ra-Hum, Benza, Guru, Pema, Siddhi, Hum. A gente olha o primeiro dos mantras, né? O primeiro das sílabas corresponde ao Buda Akshobhya, né? Então, Om Ra-Hum, Benza. Benza é Vajra. Vajra. Quando ele diz Vajra, mesmo que a gente esteja dizendo Vajra, Guru, Padma, Siddhi, Hum, a gente mantém a visão de Vajra. Quando a gente diz de novo a mesma coisa, mantém Vajra, mantém Vajra, mantém Vajra. Depois tu troca. Diz Vajra, Guru, aí tu mantém Guru, sabedoria da igualdade. Aí com o tempo, tu vai conseguindo, cada vez que tu diz uma sílaba, tu já consegue associar aquilo, desenvolver a visão, estabilizar a visão correspondente. Aí tu tá treinando. E depois tu diz devagar. Om, Ra-Hum, Vajra, Guru, Padma, Siddhi, Hum. Aí cada vez que tu diz Vajra, Guru, Padma, Siddhi, Hum. Aí a visão correspondente brota. Aí tu começa a fazer isso rápido depois. Vajra, Guru, Padma, Siddhi, Hum. Vajra, Guru, Padma, Siddhi, Hum. Aí tu consegue fazer assim. É um exercício de ação da mente, né? Isso já é a bênção de Guru Rinpoche. Porque isso é a mente de Guru Rinpoche. Nós vamos fazer a dedicação.